Boa noite, empresária! Seja muito bem-vinda a mais um podcast Metamorfose. Me chamo Gleice, sou mentora de vendas e idealizadora desse podcast de empreendedorismo. Hoje nós vamos falar sobre emoções. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês assuntos, né, sobre mentalidade, sobre saúde mental, que é um dos assuntos mais abordados hoje em dia, né? E hoje a nossa convidada especial é a Camila Murinelli. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada, Camila. Hoje a gente vai falar muito sobre saúde mental, né? Sobre a mulher. A Camila, gente, ela fala muito sobre autoestima, sobre você se pôr em primeiro lugar. Eu gosto muito de acompanhar o conteúdo dela, porque ela fala muito sobre a mulher se cuidar, né? Ter essa consciência da importância que é a autoconfiança, a autoestima, né? E isso você prega muito, né, Camila? Eu brinco que tudo que é auto com U, a gente tem que pegar pra gente, né? Autocuidado, autoestima, autoamor. Então, isso é muito importante. Especialmente pra mulherada. Maravilha, então tem bastante conteúdo. Camila, antes da gente começar, eu quero conhecer quem é a Camila Murinelli, né? Eu sei que você é mãe, esposa, conta pra gente um pouquinho. Eu sou filha da dona Julieta, do seu Francisco, sou esposa, mãe, sou amiga e sou terapeuta emocional. E hoje também atuo como implementadora da NR1, né? Esse olhar aí para a saúde emocional dos funcionários da empresa. Muito bom. E Camila, em que momento da sua vida você percebeu que precisava iniciar um processo profundo de mudança e autoconhecimento? Eu falo que foi um despir de alma. Com muita humildade, eu me percebi como mãe, como esposa, o quanto eu estava errando. E foi com esse olhar que eu percebi que eu precisava mudar. E aí foi o que eu chamo de um mergulho interno profundo. Eu fiz através, né, de terapia, autoconhecimento, cursos e formações, porque eu entendi que eu precisava ser diferente. Não para agradá-los, mas eu entendi que não era daquele jeito que eu deveria ser. Eu brinco que eu fui criada para ser um trator desgovernado na descida sem freio. E eu simplesmente Esse trator, né? Fui esse trator por muito tempo. Eu estava atropelando muitas pessoas, né? E isso afetava as minhas relações. E eu ia percebendo. Eu percebia, mas o orgulho não me deixava mudar. Então, foi a partir de, né, com muita humildade, perceber que eu precisava fazer esse caminho de volta para mim. Né? Deixar esse trator para lá, porque não acredito que a gente foi criada para isso. Né? Por tudo que a gente recebeu aí de crenças dos nossos pais e tudo que a gente viveu, nós nos tornamos, né, quem somos. Mas a gente não precisa ser assim para sempre. Né? Aquela coisa de nasci assim, sempre fui assim. Eu não concordo, não levanto essa bandeira. Né? Então, desde então, quando eu tomei essa consciência, eu entendi que eu precisava viver uma jornada de transformação. Sim. E eu falo que até o meu último dia de vida, eu quero estar nessa jornada de transformação. E você sempre foi terapeuta ou não? Você fez uma transição de carreira? Fiz uma transição de carreira. Foi por conta de olhar interno que eu decidi, não, eu preciso ajudar outras mulheres a fazer isso também. Já atuei na área de treinamento, de consultoria em empresa, na área de educação, em gestão de escola, na sala de aula também, né? Então, aqui dentro tem um pouquinho de cada, né? E eu levo isso nos meus atendimentos, né? Não precisou deixar de lado, isso faz parte da minha história, né? Por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei, por onde eu passei, né? E eu trago isso nos meus atendimentos, às vezes é a professora, às vezes é a terapeuta, às vezes é a mãe, né? A profissional. Isso me ajuda a entender, a entrar um pouquinho no universo de cada mulher que eu atendo. Verdade, Camila. E como essa jornada pessoal de amadurecimento emocional se transformou na base da sua atuação como terapeuta emocional e implementadora da NR1? Conta pra gente o que é NR1, que tem gente que não sabe o que é. É uma norma regulamentadora, né, que as empresas precisam colocar em prática. Eu vou bem didaticamente explicar. Isso. Então, hoje a gente precisa olhar para a saúde mental dos funcionários, né? Então, o ambiente do trabalho pode adoecer muito a pessoa. Com certeza, né? burnout, Às vezes, né? às vezes uma liderança ali
despreparada, abusiva, às vezes relacionamento ali com colegas, tudo isso vai adoecendo, né? Então, a NR1 vem para fazer o levantamento desses riscos psicossociais, né? A NR1, ela não é só para fazer esses levantamentos. Ok, levantei os riscos e agora o que a gente faz com isso? E aí a empresa trabalhar com isso. Não que ela vá cuidar da saúde emocional de cada um, é do ambiente, ela precisa estar atenta ao ambiente. Então, você, empresário, precisa olhar para essa questão. Não é só uma norma, não é só para você não ser multado, é para você realmente mudar o ambiente do seu trabalho. Porque se a gente começa a olhar para isso, então os gastos com tantas outras questões né, serão bem menores se eu olho para isso. Então, isso é muito importante. Então, olhar para a saúde emocional, tanto fora como dentro do meu trabalho. Né? Isso é muito importante. Atualmente, eu comecei terapia também, é um grande avanço para mim, porque Que eu sempre bacana. fui muito, muito preconceituosa, né? Eu acreditava que só quem tinha depressão, né, ou passou por um luto, tinha que fazer terapia. E não, na verdade, todo mundo tinha que fazer terapia, né? E até é engraçado que no clube que a gente teve esses dias do encontro, a gente colocou quais foram os seus... o que você venceu nesses 30 dias, né? Sua maior conquista. E eu compartilhei que foi a terapia. Por que, Camila, as mulheres precisam fazer terapia? Primeiro, a sua fala foi muito importante, assim, parabéns por se colocar aqui, né, para as pessoas, especialmente as mulheres, perceberem que, nossa, ela se despiu aqui para a gente, isso é muito importante, parabéns. É um grande tabu ainda, né, a gente vive num mundo tão moderno, né? Tão cheio de mimimi, né? E ainda tem esse tabu, né? Que é só coisas muito grandiosas que precisam ser levadas para terapia. E não, né? Eu falo que a gente foi programado para tantas coisas, né? Para aceitar tantas coisas, para não cuidar de si. E a gente precisa reprogramar. Né? A gente é uma maquininha muito bem feita, mas ela precisa reprogramar. Imagina um celular, né? Eu preciso estar atualizando os softwares. Assim é a gente também. E a terapia, ela me ajuda a isso, né? Eu sempre brinco nos meus atendimentos, eu vou te emprestar um óculos diferente. Às vezes a cliente traz uma determinada situação e eu te empresto o meu óculos. Vamos ver de um outro jeito? Como um drone, a gente vai para cima e vê diferente? E ela, nossa, é verdade. Né? Então, é para trazer clareza, para eu olhar para mim, para eu me respeitar, para eu entender que eu posso agir diferente. Né? Eu sou suspeita. Eu acho que assim, é o maior presente que alguém pode dar a si mesmo. Fazer terapia. Para se entender. Para perceber que, às vezes, o jeito de agir, o jeito de falar, não é sobre você. É pelo que você viveu. Pelos traumas que você está carregando. E quando eu trago traumas, não são grandes coisas. A morte de alguém, a separação, a violência. Não é isso. Né? Às vezes é como eu interpretei, eu criança interpretei. Então, imagina que você demora para buscar sua filha porque você está aqui no podcast. Você demorou porque você estava num compromisso de trabalho, mas ela pode entender que é porque ela não é amada por você. Então, veja, não é necessariamente o que acontece, é como a criança, como nós interpretamos. E aí aquela criança entende que é assim, que ela não é amada, que ela não é valorizada, que ela não é importante. E é na terapia que a gente descobre tantas questões sobre nós. Né? Isso é simplesmente libertador. Né? Tem um versículo que fala que conhecereis a verdade vos libertará. Por muito tempo eu achei que era sobre Jesus, mas não é só sobre Jesus. Todas as coisas. Né? É sobre se descobrir, se entender. Né? E a gente se sente livre mesmo. É uma liberdade. Que, né? Isso é muito, muito bacana. Então, parabéns, mulherada, entrem na terapia. Façam terapia, que é muito bom. Qual é o principal impacto que você busca gerar na vida das mulheres que acompanha? E por que acredita que sucesso não pode custar a saúde emocional e a identidade? Eu acredito que a vida é o presente mais precioso que a gente recebeu. Eu acredito de verdade. E que um dia Deus vai chegar pra gente e perguntar, e aí, o que você fez com esse presente? E eu vejo que muitas mulheres, elas apenas sobrevivem. Elas não vivem. Não desfrutam, né? Não desfrutam dessa vida, né? Então, elas entenderam em algum momento da história que elas precisavam ser as guerreiras, né? E para a guerreira existir, precisa da guerra. Então, eu preciso levar tudo nas costas, precisa ser tudo eu. Então, eu quero fazer com que as mulheres entendam que não precisa disso. Eu posso ter uma vida corrida, cheia de afazeres, por conta de maternidade, trabalho, tá tudo bem. Mas
também pode haver junto uma vida leve, né? Então, eu quero que essas mulheres, elas olhem para si com mais amor, mais carinho, mais respeito, né? Que elas, sem culpa, elas descansem, elas desfrutem de um café com uma amiga, que elas façam a unha, que elas cuidem do cabelo, né? Então, essas pequenas coisas que, infelizmente, a mulherada foi perdendo. Então, esse é o meu grande desejo, né? De fazer com que mais e mais mulheres se voltem para si e façam esse mergulho interno que eu chamo, né? Um mergulho interno profundo, para se conhecerem e se amarem e se respeitarem a partir daí. Porque os nossos filhos, eles não precisam de mães guerreiras, de mães descabeladas, né? Não é sobre o que a gente faz para eles. Eles percebem como a gente vive. Então, se eu estou sempre muito descabelada, a vida é muito difícil, então, que tipo de vida eles terão? Né? Que tipo de relacionamento eles terão a partir do relacionamento que eu tenho com o meu companheiro, com o meu marido, com o pai deles? Então, assim, eu primeiro preciso olhar para mim, porque não é sobre o que eu estou falando para eles, mas o que eu estou vivendo. Então, se eles sentem que a vida é o presente mais precioso, eles vão viver assim. Então, eu acho que essa jornada, não tem como viver essa jornada e os nossos filhos, as nossas famílias serem impactadas com isso, né? Todas as minhas clientes, elas têm, assim, uma virada de chave em todas as áreas da vida. Não é sobre... começa com elas, mas automaticamente vai para os outros. Sim. Não é para os outros, mas não tem como os outros não serem impactados, né? Então, eu quero muito que elas entendam a importância que elas têm, o quanto elas são importantes, não pelo que elas fazem, elas simplesmente são. Elas são, a própria Bíblia fala que do que Deus criou é maravilhoso, então nós somos maravilhosas. Sim. As mulheres precisam entender que são maravilhosas, não pelo que fazem, mas pelo que são. Pelo nosso chamado, né? E de que forma o seu trabalho contribui para ambientes corporativos mais conscientes, especialmente através da implementação da NR1 com foco nos riscos psicossociais? Quando a empresa entende que o funcionário passa ali boa parte do dia dele, muitos funcionários estão mais na empresa do que com os seus filhos, né? Então, quando a empresa entender isso, a profundidade disso, e que ela precisa criar um ambiente agradável para esse funcionário estar, ela só tem a ganhar. Porque um funcionário que vai feliz para o trabalho, né? Ele produz muito mais, né? O clima é totalmente diferente, né? Questão de falta de atestado vai diminuir consideravelmente. Então, muito importante que os empresários, né, as empresas olhem para a NR1 como algo que vai ajudá-los. E não assim, mais uma lei, mais um negócio que eu tenho que cumprir, mais uma burocracia. Não, é para melhorar esse clima. Porque quando a gente ama o que a gente faz e o clima está propício para a gente viver em harmonia, não tem como ser diferente, como dar bons resultados, né? Então, eu já trabalhava com palestras em empresa e hoje poder ajudá-los em elencar todos esses riscos psicossociais, são 13 os riscos, né, que o Ministério do Trabalho e Emprego coloca para a gente analisar, para a gente fazer esse levantamento. Então, analisamos, levantamos, olhamos, olha o que a gente precisa fazer. Nem a partir daí criar um plano de ação, né, um plano de ação que eu possa mudar, né, a estratégia, mudar ali o jeito que eu estou olhando para aquela empresa, para aquela equipe, para aquele funcionário. Então, todos só tem a ganhar. É saúde emocional e virá, com certeza, saúde financeira para a empresa também. Com certeza, é verdade. E, Camila, você tem alguma história, né? Não precisa dar nomes, né? Porque na terapia nem pode, né? Mas de alguma mulher que chegou para você quebrada, né? Triste, desmotivada, e depois da terapia ela saiu uma mulher transformada. Nossa, são tantas histórias. Tem uma cliente que ela chegou, ela não sabia dizer não. E aí, assim, né, tem muitas condições financeiras e esse não dizer não, ela pagava o supermercado de todas as filhas, ela abastecia o carro de todas as filhas e até da massoterapeuta dela ela comprava coisas. Então, ela não sabia dizer não.
E foi muito engraçado que eu brinco com ela assim, nossa, você é um dos meus cases de sucesso. Em pouquíssimo tempo, ela aprendeu a dizer não, assim, e hoje é com muita facilidade, sem culpa nenhuma, ela fala não. Engraçado que ela mandou um antes e um depois da fatura do cartão, e assim, o marido dela falou, o que aconteceu? Por que tá tão diferente esse cartão? Ela, eu aprendi a dizer não, né? E ele fala assim, fica na terapia, então. Ele também tá muito feliz que a fatura do cartão diminuiu consideravelmente. Mas assim, né, a gente brinca, mas assim, o dizer não, quando as mulheres não sabem... Né? Quando as mulheres não sabem dizer o não, elas se colocam em situações assim, né? Aceitam todo tipo de relação, aceitam receber migalhas, né? Porque aí, quando essa cliente começou a dizer não, as pessoas foram se afastando dela, né? Porque era pelo que ela oferecia. Né? Então, quando ela foi olhando para ela, se amando mais, se respeitando mais, fazendo por ela, investindo nela, né? Hoje ela está muito diferente, muito feliz. Muito e o marido bom. também. Com certeza, muito bom. Eu acompanho você no Instagram, né? E eu vejo que às vezes você posta falando que você está indo para academia, mas é uma coisa que ela não gosta de fazer, ela deixa isso bem claro. Por que você gosta de compartilhar isso com as mulheres? Porque eu recebo no meu direct? No meu direct, mulheres falando assim, eu também não gosto, mas assim, você tem me inspirado. Eu entendi, eu brinco que eu quero ser uma vovó cocota, né? E para isso eu preciso ter mobilidade, né? Eu não quero ninguém me levando no banheiro. Então, eu preciso, assim, não, se inventassem um remédio, uma pílula, eu usaria. Mas assim, não tem. Então, para ter mobilidade, uma velhice, para eu me tornar essa vovó cocota, eu preciso da atividade física. Né? E eu realmente não gosto. Eu estou há 2 anos e pouco indo certinho na academia, faltando raríssimas vezes, e eu continuo sem gostar. E aí, por que eu continuo falando, gente, eu não gosto? Porque mas fazem que é importante. Porque a gente não precisa gostar. Nem tudo a gente gosta. Nem tudo gosta e faz. A gente não gosta de lavar louça. Eu não gosto. A gente não gosta de coisa de casa. E não tem que fazer. Então, assim, tem que fazer. Não é aquela coisa de adulto, faz o que tem que fazer, vamos fazer. Né? Então, assim, é sobre isso. E eu acho importante, porque muitas mulheres não gostam também. Né? E a gente vê o quê na rede social? Aquelas mulheres lindas, perfeitas, assim, treinando como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu vou ali na base da disciplina. Eu ponho meu podcast e aí o treino simplesmente vai. Então, mulherada, cuide da sua saúde física, mental, emocional, financeira, todas as áreas da vida. Perfeito. E qual é a mensagem, Camila, que você deixa para as mulheres e empresas que desejam crescer com mais responsabilidade emocional, consciência e equilíbrio? A primeira coisa é reconhecer. Né? Quando eu entendo o meu estado atual, consciência. Eu entendo o meu estado atual, aí eu consigo perceber o que eu tenho que fazer, quais as ações. Primeira coisa, consciência, muita humildade e muita autorresponsabilidade. Não vem um príncipe encantado no cavalo branco salvar ninguém. É eu por mim mesma. Eu que tenho que ir na academia. Eu que tenho que ler. Eu que tenho que dormir bem. Eu que preciso me alimentar bem. Ninguém vai fazer isso por mim. Né? Nós nascemos sozinhos. E muita coisa a gente precisa fazer sozinho. Eu sou super defensora que a gente precisa do outro. Eu preciso de você, eu preciso de amigas, eu preciso do meu marido, eu preciso... Né? Nós somos pessoas e precisamos de outras pessoas, mas tem coisa que é nós por nós mesmos. Então, consciência, muita consciência de como eu estou, muita humildade para reconhecer que precisa mudar, né? E muita autorresponsabilidade. Isso aí, tanto para a empresa, né? Com CPF e CNPJ. Então, primeiro, fortalecendo sempre o CPF. Não existe CNPJ fraco, não existe CPF forte com o CPF fraco aos retalhos, não existe. Né? Então, fortalece seu CNPJ, seu CPF e seu CNPJ vai ser consequência, com certeza. Verdade. E Camila, qual é a dica que você daria para as mulheres que não têm esse autocuidado, não fazem nada por si, né? Não se amam, né? Não se cuidam. Qual é o primeiro conselho que você daria para elas começarem, mesmo que seja algo pequeno? Eu sempre falo que a gente não precisa pensar em coisas mirabolantes. Né? Às vezes a gente pensa num negócio porque essa coisa aqui da internet... nossa, estraga. Então, se a gente não está fortalecido emocionalmente, intelectualmente, a gente se deixa, né, levar por essas coisas. São pequenas coisas. Eu tomar um banho
tranquilamente, percebendo, nossa, eu passei o shampoo, eu passei o sabonete. Quantas vezes a gente toma banho? Nossa, será Eu tomo banho, eu fico escutando, parece que a neném tá chorando, Tá mas chorando. nem tá. Aí eu desligo o chuveiro, aí não tá, eu ligo o chuveiro. Porque Então, a gente tá sempre esses turbulada. momentos, então assim, eu vou ao banheiro, eu estou no banheiro. Não levo o celular, eu estou no banheiro. Sabe, eu tô comendo, tá ali no momento presente. O estar no momento presente é muito importante. Hoje a gente está sempre pensando nos afazeres. Esse negócio aqui, o celular acelera muito a gente. Então, assim, começa por estar presente, né? Percebe a sua respiração. Né? Tem um exercício que eu faço que é inspirar no 3 e expirar no 4. Então eu conto 3 e conto 4. Me ajuda a estar no momento presente. E aí são pequenas ações. Poxa, lava o cabelo direitinho, seca o cabelo, faz a unha. Se não der para ir no salão, faz você mesmo. Põe o pezinho de molho. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tô sempre com o pezinho de molho. Adoro escalda-pés. Então, são pequenas coisas, pequenos autos cuidados. E aí depois vai ser tão natural para mim. Então, é muito natural para mim estar no salão toda semana. Né? É muito natural para mim fazer escalda-pés, passar hidratante. Né? Então, até que se torne natural, eu vou no intencional. Então, eu ponho para despertar o meu celular, um momentinho de autocuidado diário eu preciso ter. Então, se eu começo nesse pouco, vai se tornando natural. E aí, a família inteira só tem a ganhar, porque a mulher vai se sentir mais leve, mais feliz. Né? Os relacionamentos vão melhorando com isso. Em casa, né? Tudo melhor. Eu percebo que todo final de semana, vocês tomam um café juntos, né? Em família, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência, porque tem casas que é tudo, todo mundo por si e Deus por todos, né? E eu vejo que vocês têm essa união. A gente busca fazer as refeições juntos, né? Então, quando o meu esposo não tá, eu faço com os meninos. Eu acredito que a mesa, ela traz muita cura. Né? Eu acredito que... Né, quantas coisas aconteceram na Bíblia ao redor da mesa, Verdade. não é mesmo? Então, a mesa, ela traz cura. Acho que por isso que eu gosto tanto e defendo tanto os cafés. Porque quando eu saio para tomar café com uma amiga, ali é uma mesa que pode haver uma cura. Né? Numa conversa, num bate-papo. Então, a gente está sempre junto na mesa. Então, isso é muito importante. Esse ano a gente também está fazendo a leitura da Bíblia com os meninos, né? Fazendo a leitura anual. E tem sido muito bacana. Tem sido um momento, assim, o quanto eles estão avançando, até assim, na leitura, na oralidade, sabe? Eu falo, não é só sobre ali a Bíblia que a gente está aprendendo, né? Os meninos estão desenvolvendo também. E eu sei que eles vão guardar muito isso para sempre, né? Vai ter um lugarzinho na alma deles sobre esses momentos que a gente vive, né? Não estamos longe de ser a família perfeita e de margarina, mas o que a gente está tentando ali, né, se adaptar com diariamente, enquanto pais, a gente faz essa análise, sabe, assim, não, pera, tá? A gente tá... Eu chamo a atenção do meu esposo quando ele extrapola um pouco, ele, não, acho que não precisa ser assim. Então, essa análise o tempo inteiro, essa tomada de consciência de como eu estou, o que eu preciso mudar, o que não tá legal. E aí eu preciso de muita humildade para fazer isso. Né? Isso, quando a gente entra nessa jornada e a gente entende que pode ser melhor a cada dia. Eu posso ser o 1% melhor a cada dia. Né? Não para agradar ninguém, para ser melhor que ninguém. Eu quero ser melhor do que eu mesma. Né? Eu quero ser uma mãe. Eu falo isso para os meninos. Eu falo para eles assim, o quanto eu já errei como mãe. Não dá para eu voltar lá no passado e fazer diferente. Né? Eu trago para eles até algumas coisas que eu fiz, que eu não fiz, né? Para que eles tenham consciência. E eles me veem muito nessa jornada, né? Eles me levam para os cursos. Então, quando é um fim de semana, eles vão junto. E aí, eles ficam num hotel e eu vou lá, eles me levam. Então, eu vou compartilhando isso com eles. Né? Agora, esse próximo final de semana, eles que vão passar por um curso. Eles não sabem ainda. Que legal. E assim, eu falo para eles, vocês precisam ser muito melhores do que eu. Vocês têm acesso a coisas que eu vim ter depois dos 40. Então, assim, vocês precisam ser muito melhores do que eu. Né? E o que der para eu fazer, eu vou fazer. Perfeito. Aqui no podcast, Camila, a gente tem um momento que a gente traz uma frase inspiradora, um pensamento para os empreendedores que estão nos assistindo, né? Muitas enfrentam todos os dias desafios, pensam em desistir. Acredito que você também, às vezes, né? Pensa também, é normal, pra que né? Que eu inventei, né? Ai, meu Deus, vou voltar de novo para o CLT, né? O que você traz aí no seu coração para as empresárias?
Ai, vamos lá, com tanta coisa para dizer, mas numa frase. Eu acho que elas lembrarem do dia zero. Aquele dia que tudo era só um sonho, né? Aquele dia que, assim, eu queria muito aquilo. E perceber que do dia zero até hoje, muitas conquistas já vieram, né? E assim, vai ter as tretas, vai ter as dificuldades, no mundo tereis aflições. Sim. Mas a gente consegue, Mas né? eu venci o mundo. Então assim, a gente tem que ter bom ânimo. Uma frase, é gozado que parece que toda semana parece que surge uma frase assim nos meus atendimentos. E a frase que surgiu na semana passada é: traga à memória aquilo que te dá esperança, né? Traz memória o dia zero, quando era só um sonho. Traz à memória aquilo que você quer tanto conquistar, né? Quem vence quando você vence? Quem vai vencer junto com você? Então, não é a positividade tóxica, ai, tudo tá lindo, tudo tá maravilhoso. Não, mas eu ocupar a minha mente com aquilo que me dá esperança, né? Eu acho que isso faz a total diferença na nossa vida. Verdade, perfeito, amei. Eu vou te dar um presente da nossa patrocinadora do Bom Aroma, que é um home spray. Ai, que lindo, tá? obrigada. É um mimo para que você possa lembrar desse dia do nosso podcast com o cheirinho da Metamorfose personalizado. Que legal. E eu tô muito feliz de você ter vindo, compartilhado a sua história, suas expertises, né? Eu sabia que você era terapeuta, mas a gente nunca conhece a história a fundo, né? Então o podcast é exatamente sobre isso, para eu conhecer mais você, para quem está nos assistindo conhecer também mais empreendedoras, ver que ninguém tá sozinha no barco, né? Tá todo mundo no mesmo processo. E qual é o seu Instagram, Camila, para quem gostaria de conversar mais com você, entender melhor esse processo da terapia? É @Camila Murinelli. A partir de lá você consegue falar comigo e acompanha o conteúdo para você que tem dificuldade de dizer não sabe se amar, se respeitar, se cuidar, precisa olhar um pouquinho mais de carinho para você, me acompanha, vai ser muito enriquecedor para você, tenho certeza. Maravilhosa, obrigada, viu, Obrigada. novamente. E você aí de casa que está nos assistindo, se inscreva, compartilha, curte e comenta aí se você gostou desse episódio, que é muito bom saber aí dos seus feedbacks também, né? Se vocês estão gostando do que nós estamos trazendo, as informações aqui dentro do podcast Metamorfose. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Y3 e Bom Aroma. Muito obrigada por você estar aqui e tenha uma boa noite.